senhora volta depois e ele não volta mais, né? Então, observem aqui que vocês têm as fotos do estoque, onde ele define os produtos por tamanho, onde ele separa o que é sapato, o que é setor feminino, o que é da área masculina. Aqui, olha, vocês observarem esse estoque, parece até uma prateleira de loja, né? Mas na realidade é o estoque de uma loja separado, setorizado. A preocupação em colocar os produtos sob pallets, principalmente quando você trabalha com alimentos, quando você tem locais úmidos, né? A própria vigilância sanitária faz essa exigência. Aqui nós temos um outro tipo de estoque, ela já tem a preocupação de colocar em alguns armários, né? E separar, principalmente se trabalha com roupa, que aí você não pode deixar exposta de qualquer forma. Aqui, ela tem já a preocupação de separar por marcas. Então, observe aqui, então, parece até dentro da loja, mas não é. Isso aqui é um estoque. O que falta aqui? Falta a denominação de o que encontrar e aonde. Tá? E caixas, né, fechados. O que é importante a gente se preocupar com o estoque? Além da arrumação, é que ele tenha um acesso que não seja apenas por dentro da loja. É muito comum estarmos visitando loja e nos depararmos com a situação de ter que desviar do carregador porque ele está passando com cano, porque ele está passando com latas de tinta, porque está descarregando mercadoria e os clientes têm que sair da área de circulação em função desse fluxo. Infelizmente, algumas lojas elas não têm essa possibilidade, né, de ter uma porta, um acesso diferenciado. Então, outra preocupação com o estoque, principalmente em loja de sapato, é que você não coloca o estoque numa área que o vendedor tem que subir escadas. Então, já aconteceu de ter 2 níveis de escada para que o vendedor vá buscar o sapato ou vá buscar a roupa. Quando chega no final do dia, ele está acabado, né? E aí a gente não sabe porque a equipe está mal-humorada, porque a equipe está chateada. Bom, além do estoque, é preciso pensar também numa área para depósito. Estoque e depósito são áreas diferentes. O depósito eu vou colocar material de limpeza, eu vou colocar algum expositor que não esteja em uso. É depósito, isso não é estoque. É comum também encontrarmos material de limpeza, balde, vassoura, detergente, água sanitária, próximo ao estoque. Isso pode danificar as mercadorias, isso pode trazer prejuízo. Tinta, eu já cheguei a encontrar latas de tinta. A loja tinha passado por uma reforma e próximo aos sapatos haviam latas de tintas, inclusive aberta, com tinta, o cheiro, aquele cheiro vai para o produto, vai para o tecido. Então, depósito é uma área reservada, que pode ser destinada tanto para material de limpeza, e eu também tenho que pensar num depósito, numa área destinada para armário e as bolsas e material dos funcionários. Eu sei que nem sempre a gente dispõe de todos esses espaços, mas é necessário pensar em alguns ambientes quando eu estiver planejando ou redistribuindo a área da minha loja. Um outro ponto que seria importante são as áreas de vestiários, né? As áreas de trocas. Hoje, pela legislação trabalhista, é exigido que lojas que tenham funcionários masculino, do sexo masculino e sexo feminino, existam 2 banheiros. E a loja pode ser autuada se isso não ocorrer. Ela não é obrigada a ter banheiros para cliente, mas ela precisa ter para os funcionários. E aí, às vezes a gente não dá muita importância a esse item, mas certa vez aconteceu um fato muito interessante. Eu estava dando um treinamento e no primeiro dia de treinamento tinha um grupo, acho que 5 vendedoras, que chegaram assim irritadas, assistiram, só faltavam dar as costas para mim, dando aula. E aí eu fiquei preocupada, né? Queria saber o que estava acontecendo, mas como eu teria uma visita na loja no dia seguinte, eu tive a preocupação de a primeira visita a ser agendada ter sido na loja delas. E aí eu questionei, quando tão logo eu cheguei, eu perguntei se fazia muito tempo que elas trabalhavam ali, se elas estavam satisfeitas. Aí elas disseram, por que estamos? Eu fiz, e por que vocês estavam tão mal-humoradas ontem? Elas disseram, na realidade a gente estava muito cansada. Trabalhamos sábado e domingo, né? E aí terminamos só o balanço da loja na segunda-feira. E estávamos realmente muito cansados, não tínhamos a mínima condição de ir. Fomos assim, porque tinha que ir. Mas nós adoramos a empresa que nós trabalhamos, inclusive somos muito bem tratados. E sabe qual foi o primeiro local que elas me levaram? Foi para o banheiro. Observe o banheiro, a preocupação que eles têm conosco. Então, assim, se você tem preocupação com o banheiro, com o seu funcionário, que ele vai passar ali 8 horas, né? Muitas vezes
é um local que o cliente às vezes pede para ir. Será que você teria esse banheiro na sua casa? Será que você disporia desse banheiro para você? Eu estou falando para o empresário. Agora, também tem que ter, a equipe também tem que saber como utilizar. Mas vamos passar por alguns modelos de banheiro, alguns cuidados que você deve ter. Alguns até exploram hoje para trabalhar o merchandising, né? A gente não dá muita importância, mas aqui em Recife, por exemplo, tem um bar chamado Guaiamum Gigante. Eu não sei se eu já comentei isso aqui em algum outro encontro, mas certa vez eu fui para esse bar e o que me chamou a atenção foi justamente o banheiro, porque tinha Sprint, porque tinha Listerine, porque tinha fio dental, tinha uma cadeira, tinha televisão, e de repente eu estava chamando todo mundo da mesa, gente, vai conhecer o banheiro, vocês têm que conhecer o banheiro. Imagine, você sai falando de tudo, né? Mas sair falando de banheiro, de bar, isso pode fazer um diferencial muito grande, principalmente quando ele está disponível para os clientes. E aí, como nós temos pessoal de pizzaria, restaurante, fique atento a esse detalhe, porque aqui você vende a imagem, a higiene do seu estabelecimento também. Aqui nós temos um outro exemplo de banheiro que ela aproveita para divulgar, fazer um merchandising dentro do banheiro, que é divulgando as marcas e os dos produtos que ela tem disponível dentro da loja. Então, é um banheiro que funciona tanto para os funcionários como para os clientes. Ela tem a preocupação com todos os detalhes, com o cheiro, com a toalha, né? Então, aqui é um espaço, se é frequentado ou não pelo cliente, mas o meu funcionário merece esse respeito também. Bom, além do estoque, depósito, banheiros, nós temos também que ter a preocupação com a área do escritório. Geralmente, a depender do porte da loja, essa área fica na área do caixa. Aí é comum encontrarmos alguns bilhetinhos. Pagar fulano de tal, não receber cheque de Beltrano. Então, essa área não pode ser palco de aviso da privacidade da loja. O escritório, o ideal é que o lojista tenha um espaço reservado para atender principalmente os fornecedores, para atender alguns clientes que demandam um atendimento diferenciado. Por quê? Principalmente fornecedor. Às vezes você está numa negociação com o fornecedor e próximo tem um cliente que está acompanhando tudo. E sem contar que você pode deixar de fechar bons negócios em função de você não ter esse espaço disponível. Outra questão também é a credibilidade que a loja vai passar, a segurança. Imagine que você quer conquistar um novo fornecedor, você quer trazer um novo fornecedor para a sua loja. O que teu escritório passa a organização, passa a ordem, passa credibilidade, passa respeito. Como é que está a área que você recebe seus fornecedores? Como é que está o seu espaço para documentos expostos? Eu já encontrei fichas de clientes, né? Toda a cartela de cobrança em cima de imóveis exposto. E fazendo da loja, toda a extensão da loja como escritório, não tendo um espaço reservado para esse fim. Então, eu repassei rapidamente algumas fotos referente a fornecedores, né? E aí eu gostaria de saber se algum dos polos tem algum comentário a ser feito ou alguma pergunta. Não temos nenhuma dúvida, está tudo tranquilo até o momento. Então, vamos dar continuidade. Um outro espaço interessante é um espaço destinado para a copa, um lanche, uma água, né? Algumas lojas já dispõem, já fazem um móvel onde já dispõe do gela-água embutido e disponível para os clientes. Se você for pensar nesse espaço para os funcionários, eu gostaria de chamar a atenção que hoje a Vigilância Sanitária e o Ministério do Trabalho também fiscalizam esse espaço. E aí ele tem que ser com azulejo, com revestimento de cerâmica, tem que cumprir todas as exigências que a vigilância sanitária faz para bares e lanchonetes. Então, em função disso, alguns lojistas estão receosos em fazer esse espaço. Então, ele coloca só um gela-água e uma bancada, e não para não caracterizar como sendo copo. Ou então, só dispõe de um espaço para os clientes e não dispõe para os funcionários. Quem vai definir se você vai precisar desse espaço ou não é a característica do teu negócio, a quantidade de funcionários, quanto tempo eles passam na loja, quantos funcionários você tem e também o espaço que você tem disponível.
Bom, então a gente trabalhou aqui as áreas que seriam áreas de retaguarda, né? Então, estoque, depósito, vestuário, administração, sanitários, copas, né? Aqui a gente tem um espaço de uma copa, observe que ela é toda um azulejo, a pia em granito, a preocupação com micro-ondas, o espaço limpo. Esse já é uma outra loja que ela não dispõe de copa para funcionários, mas ela criou um armário que é extensão na área do caixa, onde ela dispõe de café, alguns biscoitinhos e o gela-água está embutido nesse armário. Então, o cliente tem acesso tranquilo, sem problema nenhum, né? Há apenas a questão dos copos, que aí era interessante colocar um suporte, e aqui já tem uma lixeira aqui já próximo para evitar que sejam jogados no meio da sala. É comum a gente encontrar algumas bombonières, alguns biscoitinhos, mas às vezes estão vazios, né?